Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa devocional online. Eu sou o pastor Dieter, me alegro e sou grato que você acessou o nosso canal Luteranos Pomerode Centro. Vivemos tempos de perigo e apreensão por causa da pandemia do coronavírus. A situação se agravou nas últimas semanas e inspira medo e muitos cuidados. Cremos que também nesta situação a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão conosco. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Amém. Medito contigo as palavras bíblicas das senhas diárias para o dia de hoje. A senha do dia é uma passagem do profeta Sofonias, capítulo 1, o versículo 7, que diz: Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. E a palavra de ensino que acompanha a fala do profeta Sofonias é uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, o versículo 9. É um pedido de Jesus que diz: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O assunto destas palavras bíblicas, acredito que é a nossa capacidade de escutar, os nossos ouvidos. Então vamos por partes. A primeira palavra bíblica do profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 7, faz parte de uma profecia de juízo. Sofonias era profeta, ele viveu no tempo do profeta Jeremias e profetizou no tempo do rei Josias, cerca de 630 a.C. O povo de Jerusalém e de Judá tinha perdido a capacidade de escutar a Deus e por isso vivia afastado de Deus e da sua vontade. Então, o profeta Sofonias anunciou a eles o dia do Senhor, um dia em que Deus iria manifestar a sua ira. Iria ser um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas, um dia de nuvens escuras e pesadas. Deus iria trazer desgraça e tormento sobre eles. Assim profetizou Sofonias. Ele queria, com sua mensagem, mover o povo ao arrependimento, a voltar a Deus, a escutar a sua palavra e viver segundo a sua vontade. Até agora, nenhum profeta tinha conseguido convencer esse povo de que Deus estava zangado com eles. Eles se orgulhavam de serem chamados povo de Deus. E se alguém pregasse que Deus estava furioso com eles, era considerado um falso profeta e tinha que morrer, pois eles não queriam acreditar que Deus iria abandonar o seu povo. Mas que não se iludissem, pois todo aquele que se afasta de Deus e não quer obedecer às leis de Deus, todos estão sujeitos ao castigo de Deus. Que se calassem, que ficassem quietos, para ouvir o anúncio do profeta, a palavra do Senhor. É preciso calar para ouvir a palavra de Deus. É preciso silenciar para escutar Deus. Em meio ao barulho, não dá para ouvir nada,
e tampouco pensar nas palavras de Deus que foram faladas. Quem não se cala para ouvir a palavra de Deus também se torna incapaz para reconhecer um erro ou um pecado que tenha cometido. Essa pessoa jamais descobrirá que a palavra de Deus é uma palavra de vida, uma palavra de amor, uma boa luz para iluminar os caminhos da vida. Enquanto não calamos, nada ouvimos, nada aprendemos, nada poderá mudar em nós e tampouco ao nosso redor. Na mesma direção vão as palavras de Jesus, a palavra de ensino deste dia, do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 9, Jesus diz: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Ele disse essas palavras ao concluir a parábola do semeador, como que a dizer: Deus te deu 2 ouvidos para ouvir. Faz bom uso dos teus ouvidos. Escuta o que Deus tem a dizer. Guarda essa palavra de Deus e segue o seu conselho. O ouvido humano é o órgão sensorial mais sensível do corpo humano. Nenhum dispositivo técnico feito pelo ser humano pode competir com esta obra magnífica de Deus. É uma estrutura tão complexa e engenhosa que até os cientistas ainda não entendem completamente. A estrutura do ouvido, o processo auditivo, e ligado ao órgão auditivo, o órgão de equilíbrio que garante que fiquemos equilibrados, o órgão auditivo é um verdadeiro milagre de Deus. A capacidade de ouvir tons muito baixos, a capacidade de perceber diferenças de afinação. Nossos ouvidos nunca descansam. Eles nos acordam quando o perigo ameaça. Nós ouvimos melhor do que vemos. O sentido da audição processa 50 impressões por segundo, o dobro do olho. O ouvido é capaz de distinguir cerca de 400.000 tons e determinar com precisão de onde eles vêm. O meu propósito não é descrever o ouvido, mas destacar a sua importância, o seu bom uso e o cuidado que devemos ter com os nossos ouvidos. Sem os nossos ouvidos, não ouviríamos nada. Ficaríamos extremamente limitados em nossa percepção. Ainda assim, há muita gente que não dá atenção e não cuida dos seus ouvidos. Tem muita gente com problemas de audição. Quando eu vejo pessoas andando por aí, em aglomerações, em festas, não usando máscaras, não seguindo as orientações que vêm sendo anunciadas há mais de 4 meses, se infectando e levando vírus para casa, contaminando outras pessoas, aí eu chego à seguinte conclusão: tem muita gente com problemas de audição. Deus nos fez com um órgão tão complexo e engenhoso, certamente porque lhe é importante que nós ouvíssemos bem. A Bíblia fala com frequência de ouvir e de seguir os conselhos de Deus. Provérbios, capítulo 8, versículos 32 até 35. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês, sejam sábios,
Não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz, pois quem me encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Deus nos fez com 2 ouvidos para ouvir e só uma boca para falar. Certamente porque quer que em nossos relacionamentos a gente escute 2 vezes mais do que falamos. Assim, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, o versículo 19, diz: lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Existem glândulas sebáceas no canal auditivo que produzem a cera do ouvido. Às vezes, se formam aglomerados muito grandes de cera a ponto de entupir o canal auditivo e prejudicar a audição. Assim, também pode acontecer com Deus. Há muitas coisas que podem bloquear os nossos ouvidos para Deus. Às vezes, entupimos os ouvidos com notícias, com mídias musicais, com músicas e vídeos a tal ponto que não se consegue mais ouvir a voz suave de Deus em nossos corações. É vital ouvir Deus e o que Ele diz na Bíblia. Conforme o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 24, Jesus disse: cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com o que vocês ouvem. A nossa capacidade de ouvir também pode ficar danificada quando abusamos dos sons altos demais, por exemplo, música extremamente alta. Assim, também podemos ficar surdos para com Deus quando ignoramos a voz de Deus, se não escutamos quando Ele bate à nossa porta. A carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 7, aconselha, dizendo: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Você sabia? Os nossos ouvidos crescem por toda a vida e são particularmente grandes nas pessoas mais idosas. Seria bom se a nossa capacidade de ouvir a palavra de Deus crescesse por toda a vida. Você que me ouve e que me vê, quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por ouvir e desfrutar de sons maravilhosos, como o cantar de um pássaro, uma bela melodia, o riso de uma criança, o som estrondoso de uma cachoeira? O poeta que escreveu o Salmo 139, no versículo 14, agradeceu assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Jesus diz: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E eu quero concluir com um pensamento que acompanha as senhas de hoje. É de uma mulher, de Eva von Thiele-Winkler, uma serva de Deus, uma diaconisa que viveu na Alemanha e que ficou conhecida como a Mutter Eva, ou seja, a Madre Eva. Eva von Thiele-Winkler criou um lar para abrigar e cuidar de crianças e de pessoas pobres e doentes,
E ela também criou uma ordem de irmãs diaconisas. E ela escreveu as seguintes palavras: queres ouvir o seu sussurro? Fecha o teu ouvido aos outros sons. Queres que ele fale a ti? Silencia. Queres que ele haja por ti? Permanece imóvel. Deus te abençoe, que nestes tempos difíceis, Deus possa ir à tua frente e seja o teu guia e protetor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Busco encontrar alguém que me faça feliz. Não quero mais acordar e ver o mundo desse jeito. Busco encontrar alguém que me faça feliz. Não quero mais acordar e ver o mundo desse jeito. Não quero mais pensar que continua do mesmo jeito. Eu quero pensar que poderia ser de outro jeito. Quantos dias eu vivi esperando uma resposta. Hoje sei onde buscar. Sua voz eu reconheço, Senhor. Não quero mais pensar que continua do mesmo jeito. Quantos dias eu vivi esperando uma resposta. Hoje sei onde buscar. Sua voz eu reconheço, Senhor. Quero teu amor, seja como for. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero